Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante, em João capítulo 20, do verso 19 ao 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, e tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Prezado amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema, o sinal dos cravos. Então, meu amigo, a morte do Senhor Jesus foi uma coisa muito triste para os discípulos, e com a morte de Jesus foi sepultada a esperança dos discípulos. Os discípulos ficaram oprimidos, abatidos e sem esperança. Então fecharam as portas com medo dos judeus e também do Império Romano, que era como um rolo compressor. Mas Jesus não ficou na cruz nem na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E no primeiro dia da semana, ele visitou os discípulos naquele lugar de opressão e medo. E com a presença de Jesus ressurreto, foi renovada a esperança, a fé, a alegria e o amor dos discípulos pela obra do Senhor. Naquele lugar de medo e horror, Jesus entrou e disse-lhes: paz seja convosco. Então, meu amigo, Jesus novamente disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 20 a 21. Existe uma alegria maior do que esta? Do que ver Jesus ressuscitado e receber o Espírito Santo? Nesse momento, os discípulos foram cheios do Espírito Santo para continuar pregando a palavra de Deus e fazendo a obra missionária. Então Jesus disse-lhes: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus chegou, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em sua presença, ou seja, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 23 a 31. Então, meu amado irmão e amigo,
Foi preciso Tomé ver o sinal dos cravos para crer que Jesus ressuscitou. Quando Jesus apareceu 8 dias depois, disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Portanto, prezado amigo ouvinte, o importante não é ver para crer, mas crer para ver a glória de Deus. Isso é que é importante. É você crer para ver a glória de Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro para Tomé: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados, ou seja, felizes os que não viram e creram. Foi preciso Tomé ver o sinal dos cravos nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, e o lugar onde o soldado romano vazou o corpo de Jesus com uma espada. Tomé acreditou e disse com essas palavras: Senhor meu e Deus meu. Um sinal de arrependimento profundo. Tudo isso, meu amigo, foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E que para crendo tenhais vida em seu nome. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. São palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse: em verdade te digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê, ele tem a vida eterna. Ele não entrará em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Abra o seu coração agora e creia que Jesus é o Senhor. Creia em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. É o que eu desejo para você. E que para tanto Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.